Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FICA. Se os temas da iniciação na fé católica é algo que vos interessa, então, por favor, ajudem-nos subscrevendo e partilhando os nossos canais no YouTube, Spotify e também no WhatsApp. Sem perder mais tempo, vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast FICA. Eu sou o José Pedro e hoje estamos no episódio número 3 desta série de 12 do primeiro módulo. Hoje tenho aqui comigo uma nova interlocutora, a Ana. Olá, Ana. Olá, Zé Pedro. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo desafio. Estou com muito gosto aqui para mais uma conversa a propósito deste caminho do conhecimento de Deus e do seu plano de amor para a humanidade que o FICA, bebendo da doutrina da Igreja, nos propõe. Sim, senhor. Muito obrigado pela tua presença. A Ana faz parte desta equipa de formadores do FICA, de Formação para a Iniciação Cristã de Adultos. Esta equipa vai tentando retribuir aos outros, dando formação, no caso da Ana, no grupo de domingo, na Igreja Nossa Senhora da Ariosa, naquela horinha entre as 11 e o meio-dia. Se algum de vocês ouvintes um dia quiser vir experimentar, temos todo o gosto em receber-vos. Mas esta tarefa significa dispor de tempo, estudar estes temas, para depois os expor, que é isto que nós tentamos fazer aqui, com as nossas limitações. Para começar, Ana, queres contar-nos como é que ficaste connosco? Sim, basicamente alguém me ofereceu café e, portanto, é verdade. Lembro-me desses papeizinhos. E, portanto, lá estava eu que aprecio, que sou uma apreciadora de café. Muito bem. Falando um bocadinho mais a sério, eu sou mãe de um dos jovens que frequenta a catequese na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa, e no ano letivo passado o FICA teve a iniciativa de convidar e captar os pais dos jovens e das crianças da catequese para tomarem parte nesta formação contínua. E eu fui uma das captadas porque ouvi dizer que havia café e, portanto, apareci e fiquei. Muito bem, deixa-me só corrigir, Tana, que já vai há 2 anos letivos, porque num desses anos tu de facto ficaste enquanto assistente num dos grupos de continuidade, porque a Ana já é uma pessoa que frequenta a igreja há muito tempo, católica de longa data, e o ano passado eu, entre aspas, capturei, eu pesquei, como se costuma dizer nestas leads, a Ana para dar formação, e já foi o ano em que ela já teve também a ajudar no grupo de domingo. Pois é, já passaram 2 anos. Mas sim, foi a técnica do café. Passaram 2 anos, é verdade. Foi a técnica do café que funcionou. Funciona. Mas sim, mas nós continuamos a oferecer café, apareçam. Muito bem, antes de avançar, convido todos os nossos ouvintes a espreitarem os 2 primeiros episódios deste módulo 1. Recordo que estamos a responder àquela pergunta: o que é que aconteceu antes de Jesus? Convido também a colocarem gosto e a subscrever nos nossos canais no Spotify e no YouTube. É uma boa forma de nos ajudarem a continuar e de chegar a outras pessoas a quem estes temas possam interessar. Já agora, Ana, posso-te perguntar qual é a plataforma que tu preferes para te dar jeito de ouvir? Eu sou mais team Spotify, portanto, normalmente ouço no Spotify, mas é só uma questão de preferência individual. Ok, temos tido mais utilizadores a usar o YouTube, mas isto é uma questão de jeito para algumas pessoas. Mas há pessoas que me confessam que ouvem no carro, outras a fazer a sopa, já me disse alguém também. Portanto, todos os momentos são bons para nos ouvir, e daí damos um abraço a quem nos está a ouvir a fazer as suas rotinas habituais. Dizer só que recentemente criamos um canal do WhatsApp. Para quem não sabe o que é, abrindo aquela aplicação do WhatsApp, no rodapé, se olharmos para a parte de baixo, é o segundo separador que se chama atualizações.
Acho que malta jovem e a juventude usa muito isto e eu pelo menos comecei a conhecer por causa da minha filha. Não sei se tu, Ana, estavas familiarizada com os canais. Não, muito pouco. Muito pouca experiência com a utilização de canais, mas já percebi que é uma solução interessante. Sim. Mais prática do ponto de vista de aceder aos conteúdos. Sim, é essa a nossa ideia. Portanto, fazemos um canal e nesse canal vamos fazendo uma espécie de arquivo com as ligações dos episódios que estão nestas plataformas habituais que falamos há pouco, o Spotify e o YouTube. Avançando, no episódio da semana passada falamos da revelação de Deus e da forma como ela nos foi sendo transmitida. Acreditamos que de forma segura e sem erro pelas Sagradas Escrituras, não é, Ana? Sim, exatamente. Estive à escuta e pareceu-me que a ideia esta semana seria partirmos de alguns dos relatos fundamentais do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Exatamente. Para refletirmos sobre a criação, a origem e a introdução do mal no mundo e a resposta que Deus, no seu amor infinito, lhe deu. É essa a ideia? Exatamente, tal e qual. Já agora, o Gênesis, esta palavra tem origem em grego. Ela própria significa origem. O Gênesis é um texto inspirado, não pretende ser nem histórico, nem científico, já vamos falar disso, e narra, pela boca e contexto dos judeus, que viveram cerca de 6 séculos antes de Jesus nascer, narra o início de tudo. E pode dividir-se em 2 grandes partes. Ana, pedia que nos contasses quais são essas 2 partes. O Gênesis essencialmente divide-se nas chamadas origens e na história dos patriarcas. Os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis relatam a criação por Deus do universo, e em particular do género humano, destinado a viver em plena harmonia com ele, mas que, como vamos percebendo à medida que vamos lendo, a dada altura, pela desobediência à vontade de Deus, vai conduzir à decadência posterior da humanidade, precipitada pelo surgimento do mal. Portanto, esses primeiros 11 capítulos são conhecidos por as origens. Muito bem. Neles se procura explicar a origem de uma série de coisas que eram conhecidas pelos homens da época em que este livro terá sido escrito. Os restantes capítulos, do 12 ao 50, relatam a história da revelação de Deus aos primeiros homens por si escolhidos, ou seja, a Abraão e à sua descendência posterior. E, basicamente, é a história de 5 grandes patriarcas. Portanto, Adão e Noé, os chamados patriarcas do género humano. Muito bem. E Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo hebreu. Muito bem. Portanto, no episódio de hoje vamos apenas olhar para esta primeira parte do Gênesis, que a Ana referia, as origens, do capítulo 1 ao 11, em que os personagens principais, como a Ana dizia, são o Adão e o Noé. E já agora, porquê é que nós dizemos, Ana, que eles são os patriarcas de toda a humanidade? Ou seja, o que é que significa este termo? Bom, o termo patriarca designa vários conceitos, mas o principal representa essencialmente a ideia de alguém que é o tronco comum, o ancestral de uma família. E se atendermos ao relato do Gênesis, Adão é-nos apresentado como o primeiro homem e Noé o primeiro homem com quem Deus fez uma aliança. Creio que já vamos ver isto muito bem. Mais à frente. É mesmo isso. Sabes, são muitas as pessoas que vêm ter connosco e que ouvimos, e tu já deves ter tido essa experiência, e que param nos capítulos iniciais da Bíblia à procura de respostas para as questões: como é que aconteceu isto tudo e quando é que aconteceu, não é? Quando é que o mundo foi criado? Essas questões são para responder usando o método científico, não a Bíblia, porque a Bíblia tem outros objetivos, que são teológicos já agora. A Bíblia vai responder às perguntas: quem criou e porquê que criou, não é? Tudo o que agora existe. Exatamente. São essas 2 últimas perguntas aquelas a que o Gênesis se dedica a responder. Ou seja, o capítulo 1 refere-se a Deus como o Criador e o capítulo 2 à humanidade como a coroa da sua criação. Por isso fala-nos de Deus como o Criador e do propósito da sua criação, que é o amor.
Muito bem. Vamos então entrar nessa belíssima narrativa que nos pretende contar o essencial do começo da relação de Deus com a humanidade. Queres começar, Ana, pelo primeiro capítulo? Sim, o primeiro capítulo do livro de Gênesis é muito conhecido e diz-nos, resumidamente, que no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e coberta de trevas, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Depois, sucessivamente, é-nos relatado que Deus criou a luz, separou a terra das águas, fez brotar uma grande variedade de plantas, criou o sol e a lua, povoou a terra com inúmeros seres vivos de todas as espécies e diz-nos, a dado passo, que Deus viu que tudo era bom, tudo era belo. Muito bem. Mas antes de avançar para o sexto passo, acabaste de narrar os 5 primeiros dias da criação. Ana, como é que é possível criar isto tudo em apenas 5 dias? Não é? Isto é a pergunta que muitas pessoas nos fazem e que muitos ouvintes lá em casa podem também fazer. Primeiro, dizer que a palavra dia, ela própria, na interpretação, na tradução, pode significar passo, jornada, etapa. Não, concordas? Sim, claro. Não podemos nunca ler o Gênesis como se estivéssemos nem a ler uma notícia de jornal, nem um livro de ciência. Claro. Porque o Gênesis é um texto, desde logo um texto antigo, que usa muitas metáforas, muitas comparações, muita linguagem simbólica e transmite, como todos os livros da Bíblia, uma visão e uma mundividências próprias do tempo e do contexto em que foi escrito. Claro. E que já agora pensa situar-se na origem da forma oral que deu origem a este relato escrito 12 ou 13 séculos antes de Jesus nascer. Portanto, é muito importante termos isto em conta quando lemos estes relatos. Não se trata de relatos factuais, mas de relatos simbólicos. Claro, muito bem, de facto é isso. Quando se fala em criação, como há pouco dissemos, não se pode encontrar nos capítulos iniciais da Bíblia estas respostas do como e do quando, porque esses objetivos que falava há pouco são teológicos. Theo, logos, que significa conhecimento de Deus. Ou seja, as questões anteriores de como e quando são para responder usando o método científico, não a teologia, não é? Claro. Aliás, tu e a Sandrina no último episódio conversaram sobre um aspecto muito interessante para todos os que se interessam por ciência e por fé e pela sua compatibilidade, que é a constatação de que a ciência atual parece cada vez mais acumular evidências para a existência de um criador inteligente. Certo. E, por isso, podemos talvez não dizer que o mundo tenha sido criado em N dias, mas que se calhar o nosso universo foi criado em N mil milhões de anos. Muito bem. Parece que são 4,5, não é? Segundo a ciência atualmente. Sim. E a nossa razão também ela fruto dessa criação e um fruto fantástico, permite-nos conhecer com cada vez maior profundidade esse processo de que o Gênesis nos apresenta esse relato metafórico. Sim, ou seja, muitas vezes podem achar, e há este mito instaurado, que há contradições entre fé e ciência, mas tal não é assim. Não é? O Catecismo, já agora, que temos aqui este documento bom que nos acompanha todos os nossos episódios, diz-nos assim: embora a fé supere a razão, não poderá nunca existir contradição entre fé e a ciência. Porquê? Porque ambas têm origem em Deus. E como é o mesmo Deus que dá ao homem, seja à luz da razão, seja à luz da fé, não é? É isso mesmo. Não é possível a existência de verdades duplas ou de verdades que se contradigam mutuamente. Claro. Se a fé tem como objetivo pensar sobre a verdade da relação do homem com Deus, se a ciência, por seu lado, tem como objetivo descobrir a verdade do mundo físico, do mundo real que nós vemos, do mundo material, sim, e se a verdade é só uma, estes dois caminhos do conhecimento terão forçosamente que chegar à mesma conclusão, na sua plenitude. Não há outra solução, não é? Claro, não há outro caminho possível. Agora, há correntes que estudam a Bíblia, que estão no oposto, digamos assim, do outro lado da barricada, que se chamam criacionistas, que pretendem ser literais e dizem que foram mesmo 6 dias. Não queremos entrar por essa discussão, a nossa opinião é que aquilo é uma metáfora, mas essa discussão é relevante para a ciência. Do ponto de vista teológico, na minha modesta opinião, eu penso que isso não é assim tão relevante, não é, Ana?
Sim, concordo. Para quem estuda ciência, é de facto muito relevante e importante determinar, e aliás hoje em dia isso é conhecido, quantos passos, quantos mil milhões de anos é que desde o início do universo decorreram até agora. Se são 6 dias ou 4 mil milhões e meio de anos, não é? Do ponto de vista do propósito de quem criou, Sim, que é Deus, que é o alvo do estudo da teologia, sim. isso é absolutamente irrelevante. O que nos interessa é a mensagem subjacente de quem criou. Porquê? O propósito desta criação. Estamos a olhar para o ponto de vista teológico, claramente. Sim, Deus disse sempre ao fim de cada etapa que tudo era bom. E acho que o propósito é dizer isso, que Deus fez algo de forma ordenada, por etapas e de uma maneira boa. Eu lembro-me sempre daquela frase do Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude, quando ele visitou ali uma escola em Cascais, que ele diz isso mesmo, não é? Deus pegou originalmente num caos do universo inicial e gerou o cosmos com beleza, não é? Mas, olhando para este cosmos bonito que ele criou, acho que faltava ali qualquer coisa, não é, Ana? Sim, e o Gênesis também nos diz que Deus achou que faltava qualquer coisa, faltava a cereja no topo do bolo. Exatamente. E é o que nos relata o sexto passo da criação, que nos diz que Deus, a dada altura, disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo o animal que se move sobre a terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, ele os criou homem e mulher. Depois abençoou-os, dizendo: crescei, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dou-vos todas as plantas verdes, todas as árvores de fruto, todos os animais da terra e todas as aves do céu como alimento. Essa parte é muito bonita, não é? O homem tem a responsabilidade, já vamos ver mais à frente, que Deus lhe deu tudo isto, não é? Para que ele cuidasse. Mas, entretanto, há aí uma frase que muita gente repete, que acho que deve ser explicada, e eu pedi-te para explicares, em que sentido é que o homem é criado à imagem de Deus? O compêndio do Catecismo da Igreja Católica diz-nos, no ponto 66, que o facto de a Bíblia nos dizer que o homem é criado à imagem de Deus reflete aquilo que ele é capaz, ou seja, é capaz de conhecer e de amar na liberdade o seu próprio Criador. É a única criatura da Terra que Deus quis que por si mesma partilhasse da sua vida divina no conhecimento e no amor. Muito bem. Por ter sido criado à imagem de Deus, o homem tem a dignidade de pessoa. Não é uma coisa, mas é alguém capaz de se conhecer a si mesmo, de se dar livremente e de entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas e as outras criaturas da criação. Sim, isso é muito bonito, ou seja, o homem é um ser mesmo especial. Mais nenhuma criatura da criação tem esta capacidade e por isso é que nós também valemos mesmo muito aos olhos de Deus. Qualquer ser humano vale muito mesmo. Muito bem, depois de criar o homem e a mulher, Deus viu mais uma vez que tinha feito uma obra bela. Ao 7º dia descansou, deixando que o ser humano continuasse esta obra da criação. Mas Ana, surge-me aqui uma pergunta que deve estar na cabeça também de quem nos ouve. Muitos de nós, quase todos, para dizer a verdade, aprendemos na escola a teoria da evolução, quando falávamos em ciências naturais. E essa teoria, a certa altura, dizia que, muito provavelmente, nós, homens e mulheres, descendemos dos macacos, verdade? Descendemos dos macacos, descendemos antes deles dos peixes, das aves, até chegarmos às amebas, não é? Às células, aos organismos unicelulares, podemos recuar Muito até bem. aí. É a teoria correntemente aceita pela ciência e que não deixa muitas dúvidas a quem a estuda. Sim. E que é a mais consensual, é a teoria Sim. da evolução das espécies. E enquanto católicos não temos, nem poderíamos ter, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, que a razão e a fé não podem opor-se, não temos nada a opor-lhe. É possível nós acreditarmos, termos fé e aceitarmos a teoria da evolução. Não há contradições impossíveis de resolver entre a fé e a ciência. A fé apenas nos diz, como dissemos há bocadinho, quem e para quê. De todo nos impõe o como. Portanto, o processo pelo qual chegamos ao estado atual do universo é algo que estamos a descobrir pela nossa razão. E aqui estamos, não é? E já agora que foi uma razão que Deus quis que nós tivéssemos, esta inteligência e a capacidade de conhecer, não é? Exatamente.
ela própria obra também dessa criação. Muito bem. Isso mesmo diz-nos também o Catecismo, a versão e o CAT, que nós já falamos aqui no episódio 1. Se tiverem dúvidas do que é, vão lá espreitar, por favor. Que alguém pode aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador. Porque diz lá que a fé está aberta aos conhecimentos e às hipóteses das ciências naturais, não é? Exatamente. O Catecismo até diz mais. Diz que a teologia não tem competência científica ou natural, assim como a ciência não tem competência teológica. Muito bem. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução no pressuposto de que algo se desenvolve, como estavas a dizer há pouco. E nada é dito sobre este algo. Não é? Por exemplo, Deus, no processo evolutivo das espécies que ele próprio criou, pode ter querido, a certa altura, insuflar a alma divina naquele, entre aspas, australopiteco que se vinha a desenvolver. Sim, temos que nos lembrar que a ciência, tal como a conhecemos, só existe há meia dúzia de séculos. Exatamente. Nós ainda estamos no começo deste processo de produção de conhecimento. Sabemos ainda muito pouco. Há 5 séculos, a comunidade científica dizia que a Terra estava no centro do universo. Ora. E isso era tido como bom. Sim, ainda bem que lembras. Hoje sabemos perfeitamente que isto não é verdade, não é? Começamos a descobrir pela investigação, empregando o método científico de teste, erro sucessivo, não é? Uhum. Vamos testando hipóteses, vamos vendo, vamos medindo, vamos observando e cada vez mais a nossa civilização foi progredindo neste conhecimento do universo, até chegarmos ao ponto onde nos encontramos hoje em dia, mas que provavelmente ainda não será o ponto final do nosso conhecimento, porque sabemos que a ciência está em permanente evolução. Exato. E pode sempre melhorar o estado de conhecimento do mundo natural que vai alcançando. E isto, para nós crentes, é também um dom do Criador. Sim, não podia dizer melhor. Portanto, resumindo, a teoria da evolução é uma teoria que nós damos como boa ao dia de hoje, porque há evidências científicas que a suportam. E agora vocês podem dizer, como é que isso é possível compatibilizar com a história tirada do pó da terra, da Eva e da costela de Adão, não é? Sim, o autor sagrado está a dizer-nos que Deus tirou o homem da terra. Há uma parte muito bonita nisto, em que ele diz que lhe foi insuflado por Deus o sopro da vida. Isto é uma imagem, mais uma vez, é uma imagem que significa que o homem é corpo, porque vem da terra, tem matéria, Exato. mas tem uma outra dimensão que provém de Deus e que chamamos de ânima, de alma. A alma é de origem divina. Sim, isso é muito bonito. Apesar das duas estarem intimamente interligadas, não é? Por isso é que nós, por termos essa dimensão divina, nós seres humanos somos o ser mais especial à face da Terra. Aliás, o Catecismo diz mesmo isso, que o homem é o vértice da criação visível, pois é criado à sua imagem e semelhança. Isso mesmo. Bom, acho que antes de avançarmos para os capítulos seguintes do Gênesis, era bom fazermos aqui um dos nossos intervalos e continuarmos de seguida. O que é que achas? Estou completamente de acordo, parece muito bem. Então, até já. Ok, até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Olá, estamos de volta para a segunda parte do terceiro episódio deste módulo 1. Ana, queres continuar no ponto em que largamos há pouco? Sim, portanto, ponto de situação. A Bíblia conta-nos que o mundo nasceu bom e belo nas mãos de Deus. Ele entregou-o ao homem para que o respeitasse e fizesse dele um jardim, só que algo se afastou dos planos de Deus, não foi? Sim, é verdade. Depois dos 2 capítulos iniciais que descrevem o bem que existe no mundo, tal qual Deus o quis, o terceiro capítulo fala-nos precisamente
do mal. Deus criou por amor o homem à sua imagem e semelhança, dotou-o de liberdade, uma coisa importante, nós lembramos, concedendo-lhe este dom de livre-arbítrio. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que Deus não quis que a criatura humana fosse um mero robô, que fizesse o bem ao simples toque de um botão divino, não é? Portanto, Adão e Eva, exercendo esse livre-arbítrio, cometeram um erro terrível, fazendo a única coisa que Deus lhes havia proibido, convencidos de que, se o fizessem, se tornariam iguais ao próprio Deus. A partir deste momento, e como se vê claramente na Bíblia, a tendência para tomar decisões erradas, colocando Deus à margem, passou a fazer parte desta natureza humana, não é assim? O relato do Gênesis prossegue dizendo-nos que Deus criou Adão e Eva para serem felizes e por isso colocou-os num maravilhoso jardim com muitas árvores de fruto, rios, e disse-lhes que poderiam comer de todos os frutos, eram livres, exceto um. Recomenda-lhes que não tocassem na árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Foi a única limitação que lhes concedeu, ou que lhes impôs, digamos assim. Aconteceu que a serpente os tentou, dizendo-lhes que poderiam comer dessa árvore proibida, que não aconteceria nada de mal, a única coisa é que ficariam semelhantes a Deus, conhecendo e dominando o bem e o mal. Passariam a ser eles a indicar e a decidir o que está bem e o que está mal. Então Eva caiu na tentação, foi comer do fruto da árvore, o mesmo fez Adão, e Deus entristeceu-se ao ver isto. Adão e Eva sentiram-se envergonhados, esconderam-se pela primeira vez. Porém, apesar desta queda, Deus, na sua enorme bondade, não os abandonou. O Gênesis depois prossegue o seu relato, dizendo-nos que eles tiveram filhos, que se dedicaram ao trabalho, passaram a ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto. Pois. Fazendo aqui só um pequeno comentário. Então, como nós dizíamos há bocado, esta árvore, este fruto, se calhar até nem existiu. Provavelmente isto é uma imagem que o autor nos está a dizer, não é? Ou seja, o que ele nos está a tentar dizer é que, ao tomar aquela opção, o homem quis fazer de Deus, não é? E teve a sua consequência. Exatamente. Já vamos falar disso. Portanto, contudo, uma dessas consequências foi deixar de viver nesta felicidade suprema que se chama paraíso. E que a sua vida, a partir daí, vai ficar marcada pelo mal, pelo sofrimento, pela morte, que lhes deu a perceber que, atenção, vocês afinal não são deuses. Pois, Deus é Deus e o homem é apenas uma criatura, limitado, mortal. Não pode pretender ser ele a definir os valores absolutos, os que dão sentido e limites, balizas morais à vida. Esta é a origem do relativismo moral do mundo, não é? Qual acontece quando o homem se tenta substituir a Deus na definição do bem e do mal. Sim, estava-te a ouvir e estava a pensar que quando nós ligamos o telejornal todos os dias, vemos assim alguns homens que acham que podem definir o que quiserem, não é? Fazer o que quiserem para atingir os seus fins, dizendo que o que é mal é bem. Mas é melhor não entrarmos por aí, teríamos muito pano para mangas, concordas? Teríamos muito para conversar, muito. Vamos nos manter com análise teológica ao Gênesis. Sim, então, falando aqui desta explicação que falaste há bocado, que é a queda, isto tem um nome, teologicamente falando, que é o pecado original. E nós, no título deste episódio, dissemos que o mundo tem uma fenda, não é? E esta expressão fenda, que se abriu neste mundo perfeito, é esta imagem desta queda. Porque o amor de Deus fez este Éden, este paraíso, este mundo perfeito para o ser humano, que prontamente se o encarregou de estourar, entre aspas, com a sua ambição e desobediência, frutos da sua fraqueza. Vou aqui contar um cartoon que está num dos livros do Yucat. Aliás, até vou pedir à Ana que faça isso por mim, que ela também tem
presente este cartoon, que nós nas formações costumamos divulgar. É um dos livros que pertence ao projeto YouCat. E queres-nos descrever, Ana, como é que este cartoon desenhou este conceito? Sim, é de facto muito sugestivo este cartoon, porque representa numa linguagem muito pictórica e até bem disposta, apesar de relatar um facto triste, esta queda inicial do género humano. Na primeira parte do cartoon, Deus é representado por uma pessoa semelhante à imagem habitual que temos e que vemos representada de Jesus Cristo no Éden, no jardim, em contacto com o homem, em franca convivência e proximidade. No segundo quadrinho do cartoon, aparece ali misteriosamente, sem ninguém perceber como, um rastilho e uns barris de pólvora prestes a explodir e um gatilho. Só era mesmo preciso chegar lá e acioná-lo. Na terceira imagem do cartoon, o homem, com a sua curiosidade natural, de que também foi dotado, não é? Sim. Decidir lá ver para que é que aquilo serve, não é? O que é que vai acontecer se eu carregar nisto? O que é que ocorre? E então, na quarta imagem, vemos o que é que ocorre, que é a explosão e a tal criação de uma cratera entre Deus e o homem. A mensagem principal é essa, no fundo, não é? Há uma fenda entre o homem e Deus e a partir daí o homem vai viver de um lado do penhasco e Deus do outro lado. Mas o bonito disto tudo é que ao longo da história da salvação vamos percebendo isto ao longo desta formação, que Deus nunca vai desistir de sucessivamente mandar ajudas para o homem do outro lado da fenda. Sim, eu lembro daqui, repescando o episódio 2, em que a Sandrina fez um excelente resumo da Bíblia. Ainda hoje estou até assim um bocado orgulhoso dela, por ela, fiquei contente que o dela até foi melhor que o meu, porque ela dizia isto. Que havia no SMS. Ela falou, exatamente, que havia no SMS, que ela diz que Deus estava sempre a mandar boias de salvação para o homem, mas só que ele não as queria, não é? E é isso que vamos falar ao longo desta formação. Não vamos tirar o suspense dos próximos episódios, mas sim, diríamos que este cartoon é o Gênesis adequado às linguagens dos nossos tempos e até da juventude atual, que consegue perceber perfeitamente o conceito. Essencialmente conta que Deus estava em comunhão com o homem. A partir deste momento o homem foi tentado, mas por livre vontade, porque sozinho ele pode fazer aquilo que lhe der na gana, como se costuma dizer, decidiu carregar no gatilho. Como carregou no gatilho, agora vai ter que viver as consequências. E sabem o que é que significa viver essas consequências? Pois, está escrito no Gênesis, nas origens. Também nos descreve as origens dessas consequências que desde então afligem o género humano, que são a morte, a dor, a tendência inata para o mal e para as más decisões, não é? Sobre este cartoon, aliás, que acabamos de escrever, lembro-me de tu contares num dos nossos encontros na Ariosa que alguém perguntou, mas afinal quem é que colocou lá a dinamite, não é? Que é a pergunta do $1 milhão. Exatamente, ela apareceu lá misteriosamente, não é? Mas alguém a colocou, não é? Pois é. Sim, e isso, pronto, e na Bíblia essa personagem está designada como a serpente, não é? Que deu a provar a maçã à Eva e depois, consequentemente, ao Adão. Mas no fundo a serpente também é uma imagem, mais uma vez, de um animal astuto, não é? Assim, escondido, não é? Que torna as coisas assim meias misteriosas e simboliza um anjo. E antes de mais vamos dizer o que é que são os anjos, não é? Nós dizer que Deus criou o universo físico que nós vemos e nós fazemos parte desse universo físico criado, somos os seres humanos dotados de corpo e de alma, mas também criou uns seres só dotados de espírito, só dotados de alma, sem corpo, portanto. E esses seres, tal e qual nós, têm acesso à liberdade plena. Ora, o que é que acontece? Um desses anjos, um dia, também decidiu ser Deus. Ou seja, quis ser como ele, quis ser mais do que ele até, e revoltou-se contra Deus. Portanto, a partir desse momento, ele apartou-se ele próprio de Deus, separou-se ele próprio. Dizemos que é um anjo caído,
tem um nome na Bíblia de Satanás, porque esta palavra significa aquele que se apartou, aquele que ele próprio dividiu-se de Deus, não é? Saiu de Deus. E foi a tal pessoa, digamos assim, com muitas aspas, o anjo que colocou lá essa dinamite, não é, Ana? Pois, portanto, na sua ânsia de se apartar de Deus, introduziu o mal na criação perfeita. Mas podemos também perguntar que culpa temos nós, hoje, no século XXI, do pecado original dos nossos primeiros pais. É uma pergunta lícita. Sim. Mas é muito difícil de responder, porque de facto podemos perguntar, olha, eu não tenho culpa nenhuma disto. Já vim assim, como eu costumo dizer a brincar, viemos assim todos de série. Não é? Um equipamento que veio de série, foi este pecado original. Sim, mas nós, Adão e Eva, no fundo, o que o autor sagrado está a dizer, Adão é uma palavra que significa em hebraico já agora homem feito de barro, feito do pó, e Eva significa aquela que dá vida, a vivente, não é? Portanto, o que é que isto significa? Que em Adão e em Eva estamos todos lá nós representados, e estamos representados nesta condição humana da liberdade ou do livre-arbítrio, e que também nós, apesar de não termos tido culpa na primeira queda original, continuamos a ter culpa na medida em que fazemos as quedas sucessivas. Portanto, o primeiro homem de facto aceitou a proposta da serpente e nós não temos culpa disso, mas temos a responsabilidade atual por aquilo que está nas nossas mãos. Agora, sabemos que dessa queda surgiu uma consequência espiritual, não é, Ana? Ou seja, há uma tensão que nós, desde nós seres humanos, vivemos, não é? Sim, eu costumo usar muitas vezes a imagem do anjinho bom e do anjinho mau em luta nos nossos dois ombros, que todos os dias nos acompanham. Portanto, sim, acho que isso é a prova mais acabada da vulnerabilidade da natureza humana e de que continuamos, por muito trabalho pessoal que façamos, continuamos a ter que nos debater com esta realidade, com esta tensão. Do anjinho de um lado e do demónio do outro, que carregamos connosco. Atenção a esta voz de Deus que ainda está aqui, nós somos feitos à imagem dele, mas depois já temos connosco, transportamos connosco a consequência desta falha, não é? Desta queda, desta cedência à serpente que nos deixou o seu veneno, que é a tendência para o mal. Portanto, esta é a nossa tensão constante. Nós vamos estar toda a vida em constante tensão entre estas duas realidades espirituais que nos acompanham. E em constante dificuldade para corresponder à vontade de Deus para nós, que é a do bem. Certo. Eu costumo dizer, muito a brincar, também que nós vivemos num plano inclinado. É uma imagem muito gráfica, não é? Quem me conhece sabe que eu gosto de imagens. Este plano inclinado tem uma palavra teológica que os teólogos costumam dizer, que é inclinação para o mal, se resume à concupiscência. Até vou repetir, que é uma palavra assim complicada, concupiscência. Portanto, nós vivemos num plano inclinado que é uma rampa que nos dificulta a vida, digamos assim. E reparem, isto não é uma coisa que nós inventamos, nem o Catecismo da Igreja inventou. São Paulo, na Epístola aos Romanos, em 7, versículo 18, diz assim: é que não é o bem que eu quero que eu faça, ou seja, o bem que eu quero não é aquilo que eu estou a fazer, mas o mal que eu não quero que eu pratico. Sim. Essa é, de facto, a realidade com que todos os dias nos debatemos e sentimos que é um trabalho pessoal da vida inteira contrariarmos essa tendência natural. A mensagem é que a nossa natureza está enfraquecida, de facto, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, fomos feitos para o céu, para a felicidade plena com Deus, mas temos esse plano inclinado a dificultar-nos essa tarefa. Sim. No entanto,
apesar disso, sabemos que a nossa liberdade não foi eliminada. Sim, claro que não. Sim, continuando no caminho do Gênesis, logo a seguir, no capítulo 3, há uma ótima notícia. E o autor sagrado põe isso lá numa frase espetacular. Então, vou propor que em casa, ou se estiverem no carro, ou se estiverem em viagem, etc., depois consultem na aplicação da Bíblia, já agora, que há imensas e um dia podemos até recomendar-vos uma boa. Consultem lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o que é que diz lá? Antes de dizer lá o que diz, dizer que essa frase é apelidada pelos teólogos de proto-evangelho. Então, olhando para as palavras, o que é que significa? Proto significa de início, muito inicial. Um protótipo é algo que está no início da concepção, correto? E a palavra evangelho significa, como já falamos no episódio anterior, significa boas novas. Então, portanto, isto é uma boa nova, muito antecipada, logo no início da criação. E esta boa nova refere-se a uma luta que vai acontecer da descendência de Eva com a serpente. E a boa notícia é que vai culminar no triunfo do bem. Queres falar um bocadinho mais sobre isso, Ana? Sim, Deus prometeu logo ali, depois da queda dos nossos primeiros pais, que não ia desistir deles e dos seus filhos e da sua descendência, ou seja, do género humano. E diz a Eva que a sua descendência iria vencer a descendência da serpente. Ou seja, a descendência, o género humano estaria destinado a vencer o mal, que é aquilo que a serpente representa neste relato. Diz a Eva que ela irá esmagar a cabeça da serpente, mas que isso iria trazer uma consequência muito má, que é a serpente, nesse gesto, morder o calcanhar de Eva e de sua descendência. Claro que isto é mais uma vez uma imagem, um símbolo que transporta uma mensagem. Sim, ou seja, a descendência de Eva é a humanidade toda, não é? E muitos teólogos, muitos séculos mais tarde, analisando toda a história da Revelação, veem que Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, é esta nova Eva. E a Bíblia, muitas vezes, e vamos ver isso no Novo Testamento, faz questão de demonstrar até as linhagens da vida deste povo e até chegar a Jesus, para tentar demonstrar esta descendência, não é? Sim, a descendência de Eva vai levar-nos até Maria, vai levar-nos até Jesus, o Filho de Maria, Cristo, que acreditamos foi enviado ao mundo para nos ajudar definitivamente a vencer o mal. Sim, então o que é que aconteceu na história? Ele esmagou o mal, mas o que é que ele fez? Acho que toda a gente se lembra que ele foi parar à cruz, correto? Portanto, este ir parar à cruz, vemos então que é a tal consequência dele esmagar a serpente vai mordê-lo no calcanhar e vai feri-lo gravemente, ou seja, vai acabar por morrer, não é? Mas quando pensamos que a serpente parece tê-lo vencido, não é? Afinal, não foi assim, porque a história acaba bem, não é? Todos sabemos com a ressurreição de Jesus. Portanto, muitos doutores da Igreja veem Maria como uma nova Eva. Aliás, há um Santo Ireneu, que diz esta frase muito bonita. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, ou seja, não acreditando em Deus, e acreditou na serpente em vez disso, desatou a Virgem Maria com a sua fé. Veremos, agora digo eu, esta obediência de Maria no início do módulo 2, não é? Portanto, basicamente, Ana, a morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Tal e qual. E já agora, continuando com esse paralelismo, Eva associa-se ao pecado e Maria foi concebida sem pecado, a Imaculada. É interessante pensarmos nisto. Mais uma vez, há pontes entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim, está cheio delas e nós estamos cá sempre, adoramos este trabalho precisamente de
ligar as duas partes. Maria Isso. nasceu sem esta tendência para o mal, que nós chamamos o pecado original. A Igreja ensina-nos este dogma, uma verdade misteriosa que nós, seres humanos, não conseguiríamos determinar por nós próprios sem a ajuda do Espírito Santo, decretada como verdade boa. O que é que isso significa, este dogma? Significa que Deus escolheu para mãe do seu próprio filho a mais perfeita, a mais bendita entre todas as mulheres, não é? Verdade. Mas se considerarmos continuar com a descendência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, infelizmente, nesses a tendência para o mal foi continuando e propagando-se às gerações seguintes. O livro do Gênesis diz-nos que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, o mais velho, que era lavrador, e Abel, o mais novo, que era pastor. Os 2 irmãos ofereciam o fruto do seu trabalho a Deus, mas em disposições muito diferentes, disposições de espírito muito diferentes, de generosidade, de bondade. E Deus apreciou e acolheu melhor a oferta de Abel, porque foi feita de coração puro. A dada altura, Caim encheu-se de inveja e de irritação para com o seu irmão, precisamente em razão deste melhor acolhimento de Deus dessa oferta do seu irmão Abel. E então, alguns dias depois, conta-nos o livro do Gênesis também que Caim atraiu o seu irmão Abel para o campo e, quando lá chegou, lançou-se sobre ele e matou-o. É uma cena muito feia, muito triste. E Deus encontra-se com ele e pergunta-lhe, não é? Aquela famosa frase: onde está o teu irmão? Até que Caim, assim, diz: sou eu, porventura, guarda do meu irmão, não é? Ou seja, nota-se que aqui já a corrupção já está completamente a dominar o coração do Caim, não é? A tentativa de sacudir a água do capote já vem desse tempo. Sim. Vemos aqui, portanto, mais do mesmo. O homem continuou, portanto, a usar mal a sua liberdade, sem cuidar de respeitar o seu próximo e até tentando contra a vida do seu irmão por um ato de pura mesquinhez. O Papa Francisco, em 2015, na sua encíclica Laudato Si, recupera com muita inteligência esta narrativa, aplicando-a à responsabilidade do cuidado da nossa casa comum. E aos tempos que vivemos, porque Deus encarregou o homem de cuidar e de garantir a manutenção, digamos, deste mundo belo e bonito. E Deus deu-lhe poder sobre toda esta criação. Mas como dizem os super-heróis, with great power comes great responsibility. Ora, aí está. Traduzindo, com grande poder vem grande responsabilidade, não é? Exatamente, e nós não temos usado muito bem a nossa grande responsabilidade. E então o Papa Francisco diz-nos nessa carta que escreveu aos crentes, a Laudato Si, que na narração de Caim e Abel vemos que a Igreja levou Caim a cometer a injustiça extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e Deus e entre Caim e a terra, da qual foi exilado. Esta passagem aparece sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. Deus pergunta. Então eu agora vou fazer aqui a voz de Deus. Peço desculpa, de salvaguardando as distâncias. Onde está o teu irmão, Abel? Caim responde que não sabe e Deus insiste com ele. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra até mim. De futuro serás amaldiçoado pela terra. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Prossegue o Papa Francisco. O descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quando todas estas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar na terra,
A Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Assim nos ensina a narração de Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua persistente incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz. Citando Gênesis, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois ela encheu a terra de violência. Diz-nos ainda o Papa Francisco, nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Muito bem, portanto isto é uma citação que a Ana preparou aqui, lindíssima, do Papa na encíclica Laudato Si, e nós à partida podemos pensar o que é que a história de Abel e Caim tem a ver com o cuidado da casa comum, não é, Ana? Sim, é isso que o Papa nos mostra aqui, que a nossa responsabilidade pelo outro e pela criação permanece, e portanto este relato tão antigo continua a chamar-nos à responsabilidade. Muito bem. Os cristãos, portanto, acreditam que Deus, apesar destas sucessivas quedas, não desistiu da sua criação e das suas criaturas. Embora os capítulos seguintes do Gênesis nos diga, passo a passo, que Deus vai chegar a um ponto de tristeza tal que parece ter arrependido de ter criado o homem sobre a terra. E então, por isso, decide refundar essa criação para a purificar. E é aí que vamos entrar na narrativa da história de Noé, esta segunda personagem que podemos refletir hoje. Sim, esta história começa por nos dizer que Deus fica tão triste com a humanidade que vai decidir como que lavar a humanidade para a refundar com um grande dilúvio. Sim, eu a brincar costumo dizer que, usando uma imagem do nosso tempo, que Deus quis fazer um reset, um reiniciar a este mundo. Isto associando àquela metáfora que usamos, por exemplo, quando usamos material tecnológico, computadores, em que ele está muito lento e não responde a nada e está a fazer o oposto do que nós queremos, está infectado, cheio de vírus, não é? E o que é que nós fazemos? Vamos fazer um reset, recomeçar, repor com os dados de fábrica, não é? Isso. Ctrl Alt Elite. O Gênesis conta-nos que, a dada altura, Deus entristeceu-se ao ver como as pessoas usavam a liberdade para fazer o mal e a violência. E para chamar a atenção, decidiu lavar, entre aspas, o mundo com um grande dilúvio. Mas antes que as chuvas caíssem abundantemente, falou a Noé, que era um homem bom, dizendo-lhe que para escapar ao dilúvio deveria construir um grande barco, uma grande arca, com espaço para si e para toda a sua família e também para todas as espécies de animais da criação. Noé assim fez, e quando a arca estava completa, entraram nela e as águas começaram a subir. Choveu torrencialmente durante muitos dias. A arca de Noé flutuava e assim se salvaram os que nela habitavam. Quando as águas começaram a descer, a arca atingiu finalmente terra firme, todos saíram e louvaram a Deus por terem sido salvos. E Deus, nessa altura, disse a Noé: não desisto de amar as pessoas. Quando vires o arco-íris a unir o céu e a terra, lembra-te que eu me mantenho em aliança com a humanidade. Essa parte do arco-íris é muito bonita. Eu gosto sempre de lembrar esta primeira aliança que Deus estabelece com o género humano. E por isso é que nós dizemos que o Noé é um dos patriarcas do género humano, porque ele foi o primeiro humano com quem Deus fez uma espécie de um contrato. É isto que significa a palavra aliança. Porque a partir do dia em que começa a chover na terra, raia ao fundo do horizonte o sol, ainda com o céu molhado, e todos nós sabemos que esse fenómeno físico, que ainda hoje acontece, é a rarefação, digamos assim, da luz solar naquele espectro de 7 cores que nós conseguimos ver, que chamamos o arco-íris, não é? Então Deus pega neste fenómeno físico para dizer assim a Noé: olha Noé, a partir de hoje, sempre que tu e a tua descendência virem o arco-íris, lembrem-se desta aliança que eu fiz com a humanidade. Ou seja, eu estou cá para vos ajudar, para vos proteger. Só quero que vocês se comportem dignamente como homens, não é?
basicamente é isto. Como dizia o Papa Paulo VI, homens sede homens, não é? Isto já vem desde o tempo de Noé. Exatamente. O Gênesis relata-nos que Noé compreendeu como é grande a misericórdia de Deus, retomou a sua vida, retomou as suas atividades, relata-nos que foi a partir dos seus filhos que se repovoou a terra inteira, Sem, Cam e Jafete. Isto é-nos contado no entre o capítulo 6 e o capítulo 9 do Gênesis. E, portanto, o que concluímos daqui é que hoje e sempre Deus entristece todas as vezes que vê os homens a utilizar mal a sua liberdade. E são muitas, não é? Isto não lhes trará felicidade porque lhes rouba a presença de Deus. Os cristãos acreditam que, apesar disso, Ele os continua a amar e é fiel para sempre à sua aliança de amor eterno. Sim, infelizmente nós vamos ver que depois do reset, depois do reinício, pouca coisa vai mudar e esta história de quedas e de falhas vai continuar, mas também, felizmente, para o homem e para todo o género humano, também vai continuar a história da parte de Deus de o resgatar. É isso. O Gênesis prossegue mais adiante, relatando-nos a origem da diversidade dos povos e das línguas na visão do escritor sagrado. Conta-nos que no início da história do mundo havia somente uma língua. Um dia as pessoas começaram a combinar entre si. Bom, descobrimos aqui uma nova coisa, vamos produzir tijolos e construir uma grande cidade no meio da qual vamos construir uma torre muito alta que nos permita chegar até aos céus. Seremos famosos e não nos dispersaremos. Para os mais distraídos, qualquer um até poderia pensar, mas espera aí, qual é o problema do homem que descobriu uma nova tecnologia, fazer uma grande obra de engenharia, não é? Qual é o problema? Aliás, eles até desenvolveram um produto para isso, não é? O tijolo. Mas, de facto, o problema está a última frase que tu disseste, não é? Ou seja, o homem descobriu isso e, pelo meio de uma coisa boa que é a tecnologia, queria fazer uma coisa má, que era ser famoso, chegar ao céu e ser tão importante como Deus, não é? Claro que isto, mais uma vez, é uma imagem para dizer que o homem nunca mais ficou com aquela ingenuidade e bondade inicial de viver em comunhão com Deus. Ficou com esta tendência para querer ser tão grande ou maior que Deus, não é? No fundo é aquilo que nós todos conhecemos como o orgulho humano, não é? Sim. A Bíblia apresenta-nos este episódio como um projeto orgulhoso, individualista. O livro do Gênesis conta-nos que as obras tiveram início e um dia o Senhor desceu à terra e foi ver a construção. Não gostou do que viu. Não pelo tipo de construção, mas pelo propósito que a movia. E Deus disse então: vós quereis construir uma cidade única, quereis que todos falem a mesma língua. Aproximou-se deles e disse-lhes: vamos, testamos para lhes confundir a linguagem, de maneira que já não se compreendam uns aos outros. E assim aconteceu. Sim, e assim aconteceu. Claro. As pessoas não se entendiam e aquela cidade única de Babel, com a sua grande torre, ficou por construir, não é? Os seus habitantes tiveram obrigatoriamente se dispersar, porque eles não se entendiam uns aos outros, e tiveram obrigatoriamente que formar novos povos diferentes, cada um com a sua nação, não é? Isso. Na verdade, se atentarmos, todos estes relatos têm um ponto comum. Quando a humanidade quer colocar Deus fora da equação, tudo acaba por resultar mal, em tragédia. Portanto, é razão para nos perguntarmos quando é que os homens voltarão a falar uma linguagem comum, a linguagem de Deus. No final destes capítulos, apetece perguntar isto: haverá sequer esperança para a humanidade? Sim. E nós, felizmente, já vivemos depois de Jesus e dizemos sim, há muita esperança. E mesmo para quem vivia antes de Jesus também a tinha, porque o próprio Deus já tinha falado naquela frase misteriosa do proto-evangelho. Gosto só de fazer esta ponte, Ana, se me permites, entre este episódio de Babel em que Deus confunde as línguas de todos os homens, passam a falar línguas muito diferentes, e o episódio que nós vamos ver no capítulo 3, bem mais lá à frente, espero que tenham paciência e coragem para lá chegar connosco, passo a passo, em que num determinado
dia, depois de ressuscitar, Deus vai mandar o Espírito Santo e no famoso dia que nós chamamos Pentecostes, qual foi, Ana, se bem te lembras, o efeito prático do envio do Espírito de Deus para judeus de muitas línguas que estavam em Jerusalém e que não se conseguiam falar porque tinham muitas línguas diferentes, não é? Na verdade foram dois os efeitos práticos. Um foi que os discípulos estavam assustados, fechados em casa, cheios de medo, com receio de sair e de contar a toda a gente aquilo que tinha acontecido com Jesus, ou seja, que ele efetivamente tinha ressuscitado como tinha dito e, portanto, perderam esse medo, foram fortalecidos pelo Espírito Santo e conseguiram anunciar essa boa nova a todos, até nós, não é? Esse eco chegou até nós. Até nós. E diz-nos também o Novo Testamento que todos os que estavam em Jerusalém, das mais diversas e desvairadas línguas, os conseguiam ouvir, apesar de eles falarem na sua língua materna, conseguiam ouvi-los na sua própria língua. Ou seja, cada um ouvia os apóstolos na sua própria língua. E isso é, de facto, mais uma ponte fantástica com este episódio do Antigo Testamento. Ou seja, é o momento, é a vinda do Espírito Santo que vem permitir que os homens voltem a falar uma linguagem comum. Sim, eu gosto de sempre lembrar mais uma vez das palavras do Papa Francisco e mais uma vez nesse encontro que eu falava há bocado em Cascais com os jovens, ele diz que é o Espírito Santo que cria a harmonia que muitas vezes é necessária perante o caos que o homem criou no mundo, não é? Portanto, quando entre nós é difícil falarmos uns com os outros, quer seja pela linguagem, quer seja pelas nossas dificuldades de personalidade, quer seja porque o homem tem ambições desmedidas, o que é que gera aqui a união no meio disto tudo? É o Espírito de Deus. Pedimos desculpa porque este parênteses já vai largo, mas nós adoramos fazer estas pontes entre Antigo Testamento e Novo Testamento, não é, Ana? Acho que é o que dá sumo a isto, não é? Sim, dá sumo e dá consistência. Sim. Ou seja, perceber que, como dizia a Sandrina no último episódio, dizia, isto dá... por aqui se vê que tantos autores diferentes escreveram tantos relatos diferentes ao longo de tantos séculos diferentes e depois a história liga-se toda como que numa perfeita harmonia e faz-nos lembrar que isto só pode ser palavra de Deus, não é? Continuando, portanto, estávamos a falar, será que o ser humano tem esperança depois destes relatos de decadência? E a resposta é sim, como já vimos, depois obviamente pela vinda de Cristo, mas mesmo para aquele povo que vai começar a nascer, a resposta era sim. Porque Deus vai começar um projeto para restaurar o mundo a partir de um homem. Este homem é Abraão. Nós vamos começar a falar de Abraão no próximo episódio. E a partir da sua família, criar um povo em que Deus se escolheu manifestar para estabelecer uma nova, mais pura conexão com a humanidade. Vai ser uma nova aliança que Deus vai fazer para se religar à humanidade. Então, vamos a uma síntese. Adão, o primeiro homem, vivia... Acho que sim, está na altura. Está na altura. Antes que os nossos ouvintes desistam e fujam de nós. Adão, o primeiro homem, vivia então feliz no Jardim do Éden, num local sem dor, sem sofrimento. Cometeu a sua falta, sofreu o consequente castigo. A sua descendência, Caim e Abel, prosseguiram com a vida já privados desta permanente felicidade e ausência de sofrimento. A dada altura, Caim comete um ato de grande maldade, matando o seu irmão por um ato de mesquinhez. Certo. O seu irmão Abel. A corrupção universal que se propaga e continua a partir daqui sucessivamente, é punida a dada altura por Deus com o grande dilúvio, onde a esmagadora maioria do género humano desapareceu, à exceção do justo Noé e da sua família. De novo, os seres humanos que tinham sido refundados voltaram a encher-se de si próprios no episódio de Babel e foram de novo dispersos e confundidos pelo seu orgulho. Sim, é mesmo isso.
Portanto, como eu já dizia há pouco, reforço novamente que quando falamos destes capítulos parece que está tudo muito complicado para a humanidade, e de facto estava, e relembro aquela metáfora que eu dizia há pouco do plano inclinado, que nós vivemos num plano inclinado e ainda hoje continuamos a viver. Mas a diferença é que eu quero chegar daqui de baixo até lá acima, eu tenho que subir. Mas para subir tenho que fazer esforço, não é? E alguns de nós podem pensar, mas isto é muito difícil, eu não consigo, e aqui o que nós temos de dizer é calma. Há uma resposta para isso, não é? Sim, depois destes sucessivos falhanços, Deus ainda assim não desistiu de nós e preparou um plano B. Mas parece-me que se calhar esse plano B fica para a próxima semana. Sim, claro. Será contado no próximo episódio, mas a concretização do plano final, e isso já podem ficar a saber, é que é a razão de estarmos aqui. Jesus, que é Filho de Deus, veio dar a solução, a fórmula ideal para vivermos neste plano inclinado. Sim, essa nota de esperança é fundamental. Pronto, resta-me agradecer à Ana pela presença dela, pela primeira vez neste podcast, mas felizmente vai estar connosco em mais edições do podcast em breve. Sim, eu é que agradeço, foi um gosto estar aqui, é um gosto partilhar estas reflexões que de facto, quando pensamos nelas com calma e com tempo, nos fazem todo o sentido e nos mostram que efetivamente estamos aqui por uma razão e por uma vontade maior que a nossa, felizmente, para cumprir um propósito maior. Sim, é isso mesmo. Obrigado, Ana. Demos aqui, como eu disse, o terceiro passo destes 12 no primeiro módulo. Na próxima semana cá estaremos para o episódio 4, para que nos decidamos a todos juntos, é bom lembrar isto, percorrer o caminho de Deus e da sua Igreja, fazendo sempre um pequeno passo de cada vez. Até lá, fiquem connosco. Deus, fiquem connosco, ficamos juntos. Foi mais um episódio do Fica. Se gostaram do que ouviram, pedimos para colocar gosto e subscrever. Outra forma de nos ajudar a continuar é partilhar com os amigos e familiares. O podcast Fica volta na próxima semana. Fica bem, fica connosco.